Bom, vamos lá, pessoal. Preocupações. Tá aí uma coisa que a gente vai vivenciar, experienciar para o resto das nossas vidas, né? Sempre vai ter algo na nossa vida que vai levar a gente a se preocupar. Agora, as preocupações têm uma função? Será que as preocupações são importantes? Ou vocês acreditam que as preocupações são algo ruim? O que vocês me dizem? Olha, eu arrisco dizer o seguinte: como tem aquele ditado, tudo que é demais passa. Uhum, Eu me preocupar com o meu futuro, eu me preocupar com a educação, eu me preocupar com a minha saúde é válido. Mas a uhum. preocupação ela se torna demasiadamente excessiva e que ela, a partir daquele momento que ela se torna, ela causa sofrimento, né? Aí ela já, como se diz, já não é uma preocupação normal. Perfeito, Vinícius. As preocupações são importantes, elas também têm uma função, que é justamente fazer a gente se motivar a fazer algo ou levar que a gente tenha uma ação, buscar uma solução para um problema, por exemplo. A preocupação sobre algo que a gente precisa fazer é como se estivesse dizendo para nós que aquilo é importante. Então, por exemplo, se hoje eu teria essa aula com vocês e eu considero que essa aula é importante, eu provavelmente me preocuparia alguns dias, né? Preocuparia que eu teria que preparar essa aula, preocuparia qual conteúdo eu iria trazer, como eu iria trazer. Então, essa é uma preocupação válida, significa que eu acredito que esse evento é importante. Então, essa preocupação me motiva a agir, a estudar, a preparar a aula, por exemplo. Qual é o problema? Quando a preocupação se torna crônica, que é aquela pessoa que vivencia uma preocupação por muitos anos. É aquela pessoa que você sempre vê preocupada, sempre está preocupada com alguma coisa. E essa preocupação é perigosa porque muitas vezes paralisa a pessoa a criar projetos, a ter experiências novas, a viver de fato. E aí, para ajudar com isso, eu gostaria de trazer uma história hoje de uma pessoa que não é minha paciente, mas é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Vou usar um nome fictício. Essa pessoa se chama Eva. A Eva tem uma preocupação crônica. Ao longo da vida inteira dela, ela sempre está preocupada com alguma coisa, com medo de alguma coisa. E é importante eu frisar que a preocupação sempre está relacionada com o futuro, tá? Ou com o que está acontecendo no presente. Dificilmente vocês vão encontrar alguém preocupado com o passado. É sempre com o presente ou com o futuro. Então vamos lá para a história da Eva. A Eva é uma pessoa que tem uma vida financeira boa, estável, porém ela não consegue desfrutar dessa vida financeira boa que ela tem. Por quê? Ela tem muito medo de que a qualquer momento algo trágico vai acontecer e ela vai precisar desse fundo de garantia que ela tem para resolver esse algo muito trágico. Ela tem muito medo de adoecer, então ela precisa dessa reserva de segurança, que é uma reserva de segurança muito boa. Então, se acontecesse algo, ela poderia usar um pouco dessa reserva, mas também poderia vivenciar experiências. O que acontece? A Eva passou a vida inteira dela se preocupando com familiares, com ela mesma, com o casamento, com o que poderia acontecer a qualquer momento. E hoje a Eva está idosa, com esse fundo de garantia muito ok, e não viveu nenhuma experiência. A Eva nunca saiu da cidade onde ela mora. Isso é algo muito triste. Por quê? Ela não viveu experiências fora da cidade onde ela mora, não fez uma viagem, não investiu em muitos negócios, viveu aquela vida que ela considerava segura, confortável, que ela já conhecia. E aí, até o momento, não aconteceu nada trágico com a Eva que ela precisasse usar esse fundo de garantia. Porém, ela não consegue se desapegar disso. A vida dela é presa a essas preocupações. Inclusive, ela aconselha outras pessoas a também não viverem muitas experiências por medo de acontecerem coisas trágicas com essas pessoas. Então, percebe o grau de gravidade da preocupação crônica que essa pessoa vive. Vocês conhecem alguém assim? Não, graças a Deus não.
É muito sofrimento. Imagina, que sofrimento. Não, minto, minto. Minha mãe era desse jeito. Sua Minha mãe? mãe tinha uma reserva na poupança, que ela tinha essa reserva, que ela falava assim, essa reserva é para quando acontecer algo. E ela sempre esperava algo acontecer. E aí nunca aconteceu, ela morreu, a poupança ficou lá. Uhum, Nem tipo assim, para salvar a vida dela, não usou o dinheiro. uhum, Morreu no hospital público com um diagnóstico errado, mas não usou o dinheiro para ir para um hospital particular e quem sabe está viva até hoje. uhum. Muitas vezes por medo de usar também essa reserva, e aí no futuro acontecer algo pior ainda e ela precisar dessa reserva. Então, as ações sempre são baseadas na preocupação, no medo, na insegurança. Uhum. Uhum. Bom, agora explicando um pouco por que que a Eva se comporta assim. Primeiro, a Eva teve uma mãe que já era extremamente preocupada, então ela viveu nesse ambiente, ela aprendeu a se preocupar. A Eva se casou com um homem extremamente ansioso, também preocupado, então, ou seja, ela vem de um ambiente já onde ela aprendeu a se preocupar e se casou com uma pessoa da mesma forma, então era só isso que ela tinha como exemplo de como enxergar a vida, como lidar com as coisas. E olha quantos prejuízos. A Eva não percebe hoje o quanto ela deixou de viver. Ela não tem essa consciência. Mas as pessoas em volta veem o quanto é sofrido para ela. Mesmo as que não têm conhecimento de psicologia nem nada, os leigos, veem como é sofrido a vida da Eva, cheia de privações por uma preocupação futura que talvez nunca vá acontecer. Até o momento não aconteceu. Alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Ana Oliveira? Bom dia, gente. Desculpa, eu entrei uns 5 minutinhos atrasada. A Eva é uma situação hipotética ou é uma paciente de verdade? A Eva é uma pessoa de verdade, porém não é minha paciente, mas é alguém que eu conheço muito. Ah, tá. E aí, no caso, a gente é um quadro de ansiedade? Um quadro de ansiedade, preocupação crônica. Uhum. A Eva, no caso, ela sofre de TAG, né? Ansiedade Tá. generalizada, aquela preocupação com tudo, não é uma preocupação específica. Ela se preocupa com diversas áreas da vida dela, saúde, financeiro, familiar, questões que acontecem no presente, tudo ela tem medo que algo ruim aconteça. Então, é generalizado. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Agora, o que é ruminação, né? O capítulo fala sobre preocupações e ruminação. A ruminação, gente, é o remoer. É a gente focar naquilo, naquele pensamento, o dia inteiro ou por vários dias. Então, eu tenho um pensamento de que algo vai dar errado amanhã e eu fico ruminando sobre esse pensamento, remoendo, dando atenção a esse pensamento ao longo do dia inteiro. Então, isso é a ruminação, ok? Basicamente é o que a própria palavra, a essência da palavra diz, né? Uhum. O minar vem da vaca, né? Que fica ali mastigando aquilo ali o tempo todo. Isso, ok. A preocupação, gente, ela está muito relacionada a crenças, crenças de incapacidade, crenças de incerteza, a pessoa gostaria de ter certeza sobre as coisas e principalmente crença de que preciso ter controle sobre o que acontece. Então, geralmente se baseiam, claro que tem outras crenças, mas geralmente se baseiam nessas três crenças principais. Tá? Então, preciso ter certeza. Vocês vão ver que pessoas muito preocupadas, com preocupações crônicas ou muito ansiosas, elas necessitam ter certeza das coisas. Eu tenho que tomar uma decisão importante, mas será que isso vai dar certo? Aí muitas vezes adia essa tomada de decisão porque fica na busca por resseguramento, por certeza. Eu preciso ter certeza. E muitas vezes não faz, não toma uma decisão porque não tem certeza. Porque tem coisas que a gente realmente tem que arriscar. Poucas coisas a gente tem certeza, principalmente falando de futuro, né? Então é tudo que a gente vai fazer é um risco. A gente está apostando que aquilo vai dar certo. Então, será que a certeza é importante para situações? Ou a gente precisa ter certeza de alguma coisa para poder fazer aquilo? O que vocês acham? Olha, na hora que você perguntou, eu não falei nada porque eu não estava inteirada ainda do assunto.
Mas acho que eu vou compartilhar com vocês que vai ser bom para mim e para vocês. Eu faço tratamento para TAG. E aí, eu sou essa pessoa preocupada. Mas assim, pelo que você está falando, até me surgiu uma dúvida. Porque o TAG pode chegar num nível onde a pessoa ela paralisa completamente em todas as áreas da vida dela por não tomar decisões? Uhum. Pode chegar nesse nível, aí já começa uma questão do misto, né? É a ansiedade mista com depressão. Porque a partir do momento em que a pessoa paralisa tudo na vida, qual é o sentimento que mais vai aflorar para ela? Ela Sentimento não está fazendo nada, né? de incapacidade, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada. Então, isso vai desencadear um quadro de humor deprimido, né? Reforçar essas crenças que veio da ansiedade, que era, na ansiedade, um medo. Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Ai, meu Deus, será que isso vai dar certo? A pessoa paralisa. Acredita nesses pensamentos, paralisa. Vem o humor deprimido, reforça essas crenças. Aí a pessoa realmente não está mais fazendo nada. Então, eu trato de TAG há muito tempo. E aí eu sou, igual você tá falando aí, ó. Eu me preocupo com todas as áreas da minha vida. Todas. Não tem uma que não entra. Tudo é muito preocupante para mim. Só que, apesar disso, eu tomo decisões. Eu faço. Só que eu penso que é um pouco ao contrário. Eu faço até demais. Acho que os colegas que me conhecem mais de perto, o Vinícius e tudo, se você conversar comigo, agora acho que não, que ainda tá bem cedo, mas assim, eu sou acelerada, sabe? E aí, pelo menos não é desse jeito. Eu tomo decisões, só que assim, eu tenho que pensar mil e uma vezes antes de tomar uma decisão muito importante. Não coisa assim, supérfluas, né? Coisas importantes, eu penso demais. E aí eu faço. Só que é um sofrimento, que nem vocês estão falando. Eu faço, mas é um sofrimento enorme, porque é uma preocupação gigantesca. Mas bom saber, então, que tem tag que paralisa total, assim, que eu não sabia. Ana, vou aproveitar então o seu exemplo para a gente fazer um breve roleplay aqui, tudo bem? Sim? O que você acha que te mantém a demorar tanto, pensar tanto nessa decisão? O que você acha que te mantém pensar tanto para tomar uma decisão? No meu caso, é porque se der errado, se der errado, né? A gente não pensa se der certo, mas se der errado, eu que vou ter que arcar com qualquer prejuízo de qualquer tipo. Entendi. Não tem outra pessoa, sou eu mesmo. Entendi. Então, você já fez um exame dessa possibilidade e você acredita que há uma maior probabilidade de dar errado? Em alguma situação específica? Sim. Então, eu faço esse exame. Quando eu tenho situações, por exemplo, assim, situação clássica aqui de todo mundo, a faculdade. Uhum. Eu tenho áreas que eu quero seguir. Uhum. E aí eu faço um exame da probabilidade de qual área tem a mais probabilidade de dar certo quando eu me formar. Aí, por exemplo, assim, não, essa área eu gosto muito, só que de acordo com a minha análise, ela não vai ser muito boa assim quando eu formar. Mas ela vai dar certo a longo prazo. E aí eu vou fazendo essas análises. Uhum. Só que assim, isso é bom em determinadas situações, porque tira um pouco a carga da ansiedade. Tipo, parar para analisar, verificar os fatos, sabe? Uhum. Porque aí hoje em dia eu consigo analisar os fatos para ver se o que eu estou pensando é uma coisa totalmente fora da realidade ou se o que eu estou pensando realmente faz sentido. Uhum. Aí eu faço essa análise nesse sentido. Isso a gente chama de preocupações produtivas. Preocupações improdutivas e produtivas. Quais são as produtivas? Essas que a gente está fazendo uma análise para realmente observar o que pode funcionar, o que pode dar certo ou não.
Ok? É uma preocupação de preparação. A gente está se precavendo sobre algo. Uma preocupação improdutiva, por exemplo, nesse caso, seria: eu não sei se essa área que eu vou escolher vai dar certo. Mas eu não tenho evidências nenhuma, né, de que de fato não dá certo ou que dá certo. Mas isso fica na minha mente por muito tempo. Então, não te leva a uma ação, essa preocupação. É só para ficar ali ocupando sua mente, causando desgaste e sofrimento. Então, é uma preocupação improdutiva, já que você não fez uma análise para buscar evidências de que pode dar certo ou não, que você pode se identificar ou não. Você apenas está preocupada que você acredita que não vai dar certo. Entende? Isso. Uhum. Ok. Bom, vamos continuar então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum outro exemplo? Já deu meu. Ok. E vocês já conheceram alguém que vocês viram que estava preocupado com o passado? Não, esse eu não conheço, não. Nunca vi, não. Uhum. Então, as preocupações são com o presente e o futuro. Esse é o conteúdo das preocupações. Ok? Com o passado já seria depressão, por exemplo. Uma pessoa que fica muito presa no passado. Agora vamos lá. Já falei sobre as crenças, né, que levam a pessoa a se preocupar. Geralmente são falta de controle, necessidade de certeza e sentimentos de incapacidade. Controle. Essa questão da ruminação que você trouxe, ela poderia ser considerada, por exemplo, assim, num caso onde a pessoa ela vive hoje sofrendo com ansiedade por causa de algo que aconteceu com ela no passado. Esse caso da ruminação, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa pessoa sofre hoje com um marido que ele é assim, ele não é abusivo, mas ele é muito grosso, muito ríspido, e causa sofrimento na pessoa porque ela lembra do pai. Pois na infância o pai foi muito ríspido, muito duro com ela, xingava muito ela. Então ela vê a imagem do pai no marido e isso causa sofrimento. Só que não causa sofrimento por causa do marido, causa sofrimento porque ela lembra do pai, lembra da situação vivida no passado. Na verdade, essa situação está acontecendo no presente, Vinícius, porque, de alguma maneira, o marido causa esses gatilhos nela. Uhum. Ela vivenciou isso no passado com o pai, ok. Se ela ficasse ruminando com isso, aí seria uma possível depressão, porque a ruminação não existe só no TAG, tá? Ela pode existir em diversos outros transtornos. Agora, ela vivencia hoje, então, momentos em que o marido apresenta esses comportamentos similares. Então, não é uma preocupação com o presente, porque ela vivencia isso de alguma forma, só que traz lembranças do passado. O que você acha? Entendi. Eu até ia perguntar para você se essa questão ela podia ser chamada mais de gatilho do que ruminação, mas você já me respondeu. Uhum, Agora você falou, a vivência no presente desperta o gatilho do passado. sim, isso. Agora, como não devemos tratar alguém com preocupação crônica, levando essa pessoa a suprimir essa preocupação? Sabe aquelas frases que nunca devem ser ditas? Ah, você está se preocupando demais. Bobeira você se preocupar com isso. Não tem que se preocupar com isso. Isso não é importante. Gente, nunca digam essas frases para ninguém, porque além de não ser efetiva, a pessoa não vai conseguir parar de se preocupar porque você disse isso. Ela muito provavelmente pode desacreditar até no tratamento, se essas palavras estiverem vindo de um profissional. Então, poxa, fui no meu psicólogo, ele falou que não é importante eu me preocupar sobre isso, com isso. Não vai mudar nada, vai continuar se preocupando. E aí pode desacreditar até no tratamento. Então, será que não tem solução, então, para minha preocupação? Vou continuar. Então, suprimir, tentar ignorar a preocupação não é um plano de tratamento. O que que a gente deve fazer, então, com o paciente? Agora vamos para as técnicas. Já que a gente falou sobre o que é a preocupação e as crenças, vamos para as técnicas. Primeiro, fazer uma psicoeducação com o paciente. O que é preocupação? A palavra, por exemplo, o que é preocupação para vocês? Alguém, Vinícius já falou um pouco sobre o que acredita que é preocupação,
para outras pessoas gostariam de falar, o que vocês acham que é preocupação? Adriane, Jaqueline, Sheila, a hora de participar é agora. Qual que foi a pergunta? Desculpa. O que para vocês é preocupação? O que é se preocupar? Ixi, Maria. Pra mim é tudo, né? Eu não conto. Para mim, acho que está muito relacionado ao futuro, né? Preocupação, ou até mesmo no presente. Assim, é igual o Vinícius falou, tudo que é demais passa. Então, desde que não seja disfuncional e promova uma melhora no dia a dia, na tomada de decisões, acredito que é uma coisa boa. Mas na medida que passa, aí já é bom a gente procurar melhorar. Procurar um tratamento, algo do tipo. Vamos lá, então, para a palavra. Vou escrever aqui para vocês. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Então, preocupação. Ai, gente, quer ficar escrito. Preocupação. Não vai funcionar, quer escrever. Mas vamos lá. Se a gente conseguisse dividir essa palavra. Pré-ocupação. O que é pré para vocês? Algo que antecede. Ok. Então, a gente está antecedendo algo. Ocupação. Alguma ocupação. Então, a gente está antecedendo alguma ocupação. Ocupação do futuro, né? Então, se a gente está antecedendo algo, é sobre o futuro. Ok, isso é a preocupação. Agora, o que eu estou me antecipando? Qual é a ocupação da qual eu estou me antecipando? Então, isso é preocupação. Levar o paciente a entender o que é preocupação. Ok, você está se antecipando sobre essa situação. Essa situação precisa de uma solução, então você vai levar o paciente a pensar preocupações produtivas e improdutivas, ok? Preciso resolver algo? Então, essa preocupação pode ser válida. Ana, quer falar? Eu quero perguntar sobre essa questão da preocupação produtiva e improdutiva. Outra professora minha de TCC, ela falou uma vez que falar para o paciente que tem uma preocupação produtiva é como se eu estivesse ensinando ele que é bom, que é válido se preocupar. E aí, por um quadro muito grave, de TAG, no caso, ou outros transtornos de ansiedade, isso não seria bom. Aí eu queria ver qual que é o seu ponto de vista e, tipo assim, de acordo com a sua experiência também, né? Porque eu acho que tem casos e casos. Uhum, sim. E aí, é por isso que é importante a gente traçar um plano de tratamento que funcione para cada paciente, porque mesmo que eu tenha, por exemplo, 5 pacientes com TAG, o plano de tratamento vai ser diferente para esses 5, porque cada um vai exigir um tipo de tratamento, um foco diferente. Ok, dito isso, o livro fala sobre preocupações produtivas e produtivas. Qual é um dos maiores medos de quem tem TAG? Achar que a preocupação é algo problemático. Ok, muitas vezes é, né? Em pacientes com preocupação crônica. Mas eles têm medo de que o fato de se preocupar já seja um problema. Por quê? Vem juntamente com a emoção de ansiedade, provavelmente. Então, diferenciar pensamento, preocupação de emoção, nesses casos também é importante. Você está preocupado e você está se sentindo ansioso. Só que a ansiedade, você está vivenciando nesse momento essa emoção. E a preocupação, muito provavelmente, é algo que ainda vai acontecer. Então, percebe? Primeiro, preocupar-se é normal. Como eu falei no início da nossa aula, a gente sempre vai se preocupar. Gente, o que é isso? A gente sempre vai estar preocupado com alguma coisa. E se for para resolver algo, isso é produtivo. Então, é explicar para esse paciente, por exemplo, que o problema não é se preocupar. Agora, você pode observar como é essa preocupação.
Aí ela vai ser improdutiva ou produtiva? Ficou claro, Ana? Ou ainda? Entendi. Mas lembrando, gente, primeiro, a gente precisa estudar o caso do paciente para saber qual técnica, não são todas as técnicas, vai funcionar para todos os quadros, entendeu? A gente tem que traçar um plano de tratamento para aquele paciente. E aí, identificar quais técnicas vão funcionar mais, quais não. Ok, mas vamos lá. A grande preocupação de quem se preocupa é justamente se preocupar. Então, esse é o ponto de partida. Se preocupar é como se fosse um problema, e nem sempre é. Eu me preocupei para essa aula e foi bom para mim. Bom, seguindo então. Ou dizer para o paciente, por exemplo, Ana, que preocupação é uma atividade mental. Assim como outras atividades mentais que nós temos ao longo do dia, a preocupação é também mais uma atividade mental sobre algo que está acontecendo, sobre uma percepção que nós temos sobre a nossa vida, sobre o que precisamos fazer, sobre as situações. Ok? Outra técnica que eu gosto bastante é, por exemplo, uma pessoa que costuma se preocupar o dia inteiro, é agendar o horário da preocupação. Como? Para quem é muito preocupado, isso pode parecer muito difícil. Como assim eu vou agendar minha preocupação? A preocupação fica na minha cabeça, eu não consigo controlar ela. Ela vai vir e ela vai ficar aqui. Isso vai me causar sofrimento. Claro que isso não é para um início de tratamento, tá, gente? A gente está falando nessa técnica, por exemplo, quando a gente já tiver feito uma psicoeducação com o paciente, a gente já estiver no meio do tratamento, a gente vai ensinando as técnicas, mostrando para eles conseguirem lidar com essa preocupação. Ok. Agendar a preocupação. Por exemplo, nós como psicólogos, se a gente tem uma preocupação e a gente tem que atender um paciente, no momento de atender o paciente, o que é que vocês fariam? Vocês iriam ficar, peraí, fulano, eu tenho que ficar pensando aqui na minha preocupação, que ela surgiu aqui, não consigo parar de pensar nela. Depois eu te atendo. Fariam isso? Não, né? Mas pode acontecer, tipo, por exemplo, uma pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. Aí lá no trabalho dela, ela desfoca a atenção no trabalho, no objetivo do que ela tem que fazer lá, e o serviço dela não rende, por exemplo. Isso pode acontecer em um quadro grave? Pode acontecer, sim, pode acontecer. Só que provavelmente essa pessoa não está em tratamento, né? Porque se ela tivesse em tratamento, na terapia ela iria aprender a lidar com essas preocupações para evitar uma possível crise no trabalho. Não, então vou continuar meu tratamento. Isso aí, não, tá bom. Pode continuar, Rosane. Pegando um gancho na fala da Ana, a partir do momento que se tem esse diagnóstico, esse sofrimento, ele já é um caso grave, né? Uhum. Já é um caso grave. A pessoa, muito provavelmente, já vem sofrendo com paralisações ou com preocupações improdutivas por muito tempo. Já está um quadro emocional grave ali instalado. Nossa, mas, tipo assim, por exemplo, o meu quadro de ansiedade me paralisar e eu não fazer o meu serviço do jeito que eu tenho que fazer, isso nunca aconteceu, não. Que bom. Mas acontece com algumas pessoas. Não cuida não pra você ver, viu, Ana? Que um dia vai chegar aí na sua casa e vai estar duro em cima da cama. Cuida não pra você ver. Credo. Bom, vamos lá. Então, voltando à técnica do agendar a preocupação, depois que a pessoa já está em processo de terapêutico, tá, gente? Ok? Então, eu não posso falar para o meu paciente que eu não posso atendê-lo porque eu estou preocupada com algo da minha vida. O que é que eu vou fazer? De maneira consciente, eu vou pensar, não posso pensar sobre isso agora, não tem como eu resolver isso agora, porque eu preciso trabalhar. À noite, quando eu chegar em casa, eu vou pensar sobre isso, e aí você pode até falar. Depois que eu jantar, sei lá, 8 horas da noite, já jantei, ok? Vou pensar sobre isso e buscar uma solução. Agendei minha preocupação. Então, essa é a técnica. Não suprimir, não ignorar. Ah, precisa preocupar com isso, não. Não, eu vou
olhar para a minha preocupação, entender que essa é uma atividade mental que está acontecendo e que eu preciso lidar com ela. Então, agendei minha preocupação. Por isso que eu falei, no início do tratamento, isso vai ser muito difícil para algumas pessoas com preocupações crônicas, agendar a preocupação. Então, isso já vai, a pessoa já deve estar em outra etapa do tratamento. Eu só estou pontuando as técnicas, mas aí, quando vocês conhecerem a história do paciente de vocês, vocês vão ter que traçar esse plano de tratamento observando onde funciona eu aplicar isso, porque é uma técnica que pode não funcionar você aplicar no início do tratamento. Vinícius, quer falar? Não? Ok. Outra técnica, gente, custos-benefícios dessa preocupação. Qual é o custo-benefício de eu me preocupar com isso? Há um benefício em eu me preocupar com isso ou há só custos? Essa técnica é muito interessante, inclusive pode ser trabalhada no início de um tratamento, né? Depois que você ajuda o paciente a identificar suas preocupações. Outra coisa que pode acontecer também, quando você pede para um paciente muito preocupado descrever as suas preocupações, ele tem muito medo de perder o controle sobre isso. Como assim? Eu quero me livrar das preocupações, você está mandando eu descrever minhas preocupações? Eu vou perder o controle, eu vou ficar mais preocupado. Mas ali, durante a sessão, vocês já não estão falando sobre as preocupações? Naquele momento, você pode perguntar ao paciente, aqui, falando sobre as preocupações, você sente que vai perder o controle ou você está se sentindo seguro para falar sobre essas preocupações aqui? O paciente vai te dizer, e aí você vai observar se aquilo é cabível naquele momento, então. Então, descreva as suas preocupações para mim aqui, nesse momento. Que o paciente está acompanhado do profissional, está seguro naquele ambiente. E aí, depois disso, desses treinos nas sessões, ele pode depois fazer isso em casa, descrever as preocupações sem ter medo de, se eu pensar nas preocupações, eu vou ficar mais preocupado, vai ser mais difícil me livrar delas. Outra técnica importante é possíveis desfechos. Ok. Geralmente a preocupação é catastrófica, né? A gente pensa que vai acontecer algo muito negativo. Então, levar o paciente a pensar, qual o possível desfecho desse seu pensamento? Realmente vai acontecer algo muito negativo. Por exemplo, eu não vou ser capaz de passar na prova amanhã. Um pensamento. Pode acontecer ou não. Ok, qual é o desfecho disso? Se você não passar na prova amanhã, o que vai acontecer? Ah, vou ter que fazer de novo. Ah, não vou alcançar nota. Ah, enfim, vou ter que fazer recuperação se for em escola. Então, tem algo que você possa fazer com o desfecho dessa preocupação? Ou se der um desfecho ruim, vai ser muito trágico e irreversível. Então, é levar o paciente a pensar no pior, naquele momento ali seguro da sessão. O que de pior pode acontecer com essa preocupação que está te afligindo o dia inteiro? E a última técnica, não do livro, tá, gente? No livro tem várias das que eu trouxe. É praticar a aceitação. A aceitação que a preocupação vai estar presente na nossa vida. Só que a gente precisa observar se ela está sendo real ou irreal, produtiva ou improdutiva, se ela é uma preocupação catastrófica ou uma preocupação válida sobre algo que eu preciso resolver. Alguém levantou a mão, liga acadêmica. Fui eu. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada no que você acabou de falar. Por exemplo, essa pessoa, o paciente ele vai ali expressar essa preocupação que está trazendo sofrimento para ele ali junto com o terapeuta no ambiente seguro. E aí eu vou fazer com que ele pense no pior, né? Na pior das hipóteses. Uma das intervenções que eu poderia fazer seria, por exemplo, o que essa preocupação ajudaria, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está ansiosa com a prova, igual você deu o exemplo. Essa preocupação excessiva faria você ser aprovado ou ser reprovado? Essa preocupação excessiva mudaria o desfecho? Eu poderia usar isso como intervenção, nesse caso de trazer o pior, para ele entender que a preocupação excessiva não vai trazer benefícios para ele? Poderia.
Inclusive, a preocupação excessiva geralmente vai levar a pessoa à procrastinação. Por quê? Porque quando eu me preocupo demais sobre algo, eu não consigo me concentrar naquilo. Eu não quero entrar em contato com aquilo, porque aquilo já está me causando muito sofrimento. Só pensar sobre aquilo já está me causando muito sofrimento, então eu não quero fazer aquilo, não quero entrar em contato com isso. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas procrastinam. Geralmente quem é muito ansioso, que se preocupa muito, procrastina muito também. E aí as pessoas confundem muito ou ligam muito procrastinação só com o TDAH. Não. Geralmente, para quem é muito ansioso, também há o comportamento de procrastinação. Por quê? A preocupação excessiva impede que você se concentre. Se eu estou preocupada demais, eu fico agitada, como a Ana deu o exemplo que ela é muito agitada. Se eu fico agitada, eu não consigo parar aqui, sentar, abrir o livro e começar a ler. Não consigo. Eu estou muito agitada, eu preciso estar fazendo uma coisa, começo uma coisa aqui, deixo, pego outra coisa, vou fazer porque eu estou agitada, não consigo me concentrar. Colocar minha atenção plena nessa situação aqui. Então, a preocupação excessiva pode prejudicar muito, inclusive a pessoa não conseguir estudar para a prova. E aí procrastinar, e aí no dia da prova, realmente não passa. O que a pessoa vai entender? Tá vendo? Eu me profecia autorrealizadora. Falei que não ia passar. Falei que não ia dar conta. Não dei mesmo. Uai, Rosane, então eu vou ter que falar com a minha psicóloga, então. Porque quando eu tô muito ansiosa, aí é que eu faço as coisas mesmo. Por exemplo, assim, igual você está falando aí de prova, né? Segunda-feira passada, a minha professora passou um trabalho pra gente fazer. Uhum. O pessoal do meu grupo, a professora passou, falou que podia ir embora, o povo foi embora e ficou por isso mesmo. Eu fiquei lá na sala até terminar o trem, sendo que era pra depois da manhã ainda. Aí, tipo assim, igual eu tava olhando aqui no grupo agora, as meninas falaram que ia mandar o mapa mental delas. Ninguém mandou ainda. O meu tá pronto desde terça-feira, sei lá que dia que eu terminei de fazer. Então, essa preocupação que você teve foi improdutiva ou produtiva? Foi produtiva, só que eu fiquei exausta quando acabou a semana. Uhum. Por exemplo, eu faltei na academia, teve 2 dias da semana, não consegui ir, porque eu tava muito cansada. Eu fui, inclusive, Vinícius, comecei a atender o psicodiagnóstico agora, tô atendendo na clínica. Aí, igual, a primeira sessão, depois que acabou a sessão, eu queria fazer o estudo do caso. Estudo do caso de quê, meu Deus? Foi a primeira sessão, eu nem conheço o paciente ainda direito. Aí eu fiquei na cabeça o dia inteiro. Nossa, tem que estudar o caso da paciente. Mas estudar o quê? Aí depois que eu fui cair, por mim, falei, mas estudar o quê? Foi a primeira sessão, não tem nada ainda que eu sei. Então, assim. Você finalizou nem a anamnese ainda? Não, fiz 2 páginas da anamnese, queria estudar o caso. Eu queria ir pra clínica e estudar o caso. Falei, gente, mas não tem nada para estudar. Então, tipo assim, hoje eu consigo pensar, né? Por exemplo, talvez fosse um tempo atrás, eu ia ficar lá batendo cabeça com nada, que não tinha nada para estudar do caso. Hoje, depois de. Quando acabou o dia, eu pensei, falei, nossa, mas eu posso deixar para estudar isso quando acabar a anamnese, ué, porque nem acabou ainda. Só que aí a minha psicóloga fala que eu não consigo sentir o ócio. Eu não consigo, por exemplo, assim, se eu não estudo o caso, por mais que não tenha nada para estudar, eu sinto que eu não estou fazendo nada. E eu teria que estar fazendo, só que não tem nada para fazer nesse caso, entende? Você acabou de falar o pensamento que intensifica essa sua preocupação para algo negativo. Por exemplo, a sua preocupação é produtiva. Eu tenho que fazer isso, eu faço, eu tenho um trabalho, o professor me passou o trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho porque isso é importante. Ok, preocupação produtiva. Só que, se você deixa de fazer alguma coisa, muitas vezes, qual é o pensamento que você acha que vem juntamente com essa preocupação? Será que você pensa que se eu não fizer agora não vai dar tempo? Se eu não fizer agora vai acontecer algo errado amanhã, eu não vou conseguir fazer, então por isso que eu preciso fazer agora? Ou se eu não fizer isso agora, eu vou me sentir inútil? Eu não sei. Essa semana foi uma semana atípica, que eu tinha muito trabalho para fazer. Tinha uma carga de trabalho um pouco maior do que geralmente tinha. Então, meu pensamento foi assim: eu vou fazer isso aqui o mais rápido que eu puder, porque eu sei que da metade da semana para frente
eu vou ter muito trabalho, muita carga de trabalho. Quando chegar no final da semana, tipo assim, igual, o povo fala, vou deixar pra fazer no final de semana. Eu sei que quando chegar o final de semana, eu vou estar cansada, eu vou querer fazer outras coisas que não estudar. Então, vou fazer logo. Vai querer ter o lazer no fim de semana. Ok. Você acha que esse pensamento que você teve foi um pensamento consciente? Essa análise do Foi, seu tempo? foi. Ok, de fato foi. Né? Você pensou, vou fazer logo para ficar livre no fim de semana para fazer o que eu quiser, que não seja trabalhos ou atividades. Foi consciente. Mas por que existe um sofrimento aí? Existe, parece que existe um sofrimento aí. Porque eu fico muito cansada. Não Porque, por teve aquele exemplo, motivo que ela falou, que ela não consegue sentir o ócio? Então, você está tendo um pensamento consciente sobre o seu tempo, um planejamento do seu tempo e da sua semana, porém você não consegue aproveitar que aquilo que você está fazendo é para você se antecipar e ficar ok, para você ter mais tempo depois para ficar livre. exatamente. Só que aí, quando eu tenho esse tempo para ficar livre, aí eu me sinto mal. Isso que eu Porque ia falar. eu não sei sentir o Já, ócio. nós já estudamos um caso, não, nós já estudamos sobre isso. Não lembro se foi em psicopatologias, não lembro. É aquele tipo, você está naquele tipo de processo que se você se preocupa tanto com o que você faz, com o que você vai fazer, com os trabalhos, com seu trabalho, seu tempo, sua vida, que quando você tem um tempo para descansar, você se culpa pelo tempo que você está descansando. Exatamente. No final de semana passada, eu falei para psicóloga, né, na sessão dessa semana. Falei, não fiz nada no final de semana. Ela falou assim, mas o que você fez? Aí eu narrei, né, tudo que eu tinha feito. Aí ela falou assim, e você acha que isso é não fazer nada? Por exemplo, assim, eu não fiz nada produtivo de resolver um problema, fazer um trabalho, né? Não tinha trabalho da faculdade para fazer nesse dia, mas eu fiz várias outras coisas. Aí, por exemplo, essa semana agora, a professora passou o trabalho na terça, na quarta, meu slide já estava tudo pronto, estava tudo certo. E aí, ontem, quando acabou a semana, eu estava super cansada. Hoje eu ia participar aqui da aula e no restante desse sábado e amanhã não tem um trabalho que eu preciso entregar. Aí eu sempre fico pensando, nossa, mas eu vou fazer o quê? Parece, Ana, que você está tendo uma distorção do que é importante na sua vida. Quais são as atividades que são importantes na sua vida? Então, na sua vida é importante só trabalho ou só faculdade? As outras atividades, como relação com a família, ter amigos, ter um momento de lazer no fim de semana, não são atividades importantes e essenciais? Então, como você está enxergando essas outras atividades? Você está inutilizando essas outras atividades? Né? Pode ser. É, por exemplo, um pensamento um paciente que eu tenho tem, que é: eu não gosto de dormir porque eu estou perdendo tempo, eu preciso viver, eu preciso usar todo o meu tempo para viver. Então, dormir é algo ruim. Olha que distorção. Dormir, gente, é algo essencial, muito essencial para o nosso funcionamento psíquico e físico. Então, é uma atividade muito importante, não é algo inútil. Eu preciso dormir, eu preciso descansar para recarregar. Então, Ana, observe se você não está olhando essas outras atividades como não importantes. Uhum. Entendi. Ok? Só para esclarecer, eu achei aqui, Ana, foi dentro de psicopatologias, dentro de transtorno de ansiedade generalizada. Aham. É uma das características relevantes de quem tem TAG. A Então, inquietação, dificuldade de relaxar, sensação constante de urgência, preocupação excessiva e difusa. então, Ana, você tem preocupações muito produtivas. Você planeja a sua semana e o seu tempo de uma maneira que dá certo para você ter o tempo para fazer outras atividades importantes. O problema, pelo visto aqui, é que você não enxerga essas outras atividades como importantes. Entendi. Inclusive até atividade de relaxar, né, Rosane? Uhum.
a atividade de se dar um tempo para descansar, de se dar um tempo para esvaziar a mente. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui de algo que eu faço todos os dias. Gente, tomar um café, o primeiro café da manhã. Esse não é o primeiro, deve ser o quinto. Mas, por exemplo, o meu primeiro café, quando eu acordo, é muito terapêutico para mim. Porque é o momento que eu acordo, pego o café, tenho contato com algo quente, que para mim é muito gostoso, e é o meu momento de parar para observar o que está acontecendo comigo mesmo, refletir sobre o meu dia, o que eu preciso fazer. Então, eu gosto de ter tempo para fazer isso, tomar o meu primeiro café. Para mim, essa atividade, que é boba para muita gente, que muita gente fala, tomar um café rápido, tenho que trabalhar. Para mim, isso é muito importante no meu dia. Então, olha, é como eu vejo. Para alguém pode ser, para o Vinícius, por exemplo, bobo, isso é uma atividade que você considera importante? Para mim é muito importante. Então, como vocês estão vendo as coisas que vocês precisam fazer, que não é trabalho, que são essenciais também. Aqui em casa, o povo, quando vê eu de manhã, assim, tomando meu café, minha esposa fala, por exemplo, se meu menino vai falar comigo, ela fala, calma, seu tio tá acordando ainda. Ele não acordou. Ok. Bom, gente, acabou o conteúdo de hoje. O que vocês acharam? Tem mais alguma dúvida? Não, da minha parte, não, acho que ficou muito bem explicado, ficou muito bem, ainda mais que a Ana cedeu o caso dela aí pra gente poder estudar ela, né? Foi Ela, ótimo. ela foi nosso ratinho de laboratório hoje. Se vocês quiserem me tratar de graça, tá? Eu aceito, não tem problema não. Aí, tá vendo? Sempre tem um porém, tá vendo aí, né? Uhum. Bom, se ninguém tem nada mais a falar, para mim foi ótimo. Obrigada, Ana, por compartilhar sua experiência. Foi ótimo poder fazer algumas intervenções aqui, tirar algumas dúvidas e a gente aprender junto, né? Foi muito bom. Rosane, eu agradeço a sua participação, tá? Você ter disponibilizado esse tempo aí para poder estar trazendo esse conteúdo para a gente. Foi um conteúdo muito bom, maravilhoso. Tirou bastante dúvidas nossa. Obrigado, Ana, por você ter trazido aí esse caso, ter permitido aí a gente estudar o seu caso. E foi muito bom o conteúdo. E até uma próxima vez, se Deus quiser. A sua próxima aula, o meu celular, eu estou usando o celular, não tem nem como eu dar uma olhar qual que é a sua próxima aula, mas eu acho que é daqui 2 ou 3 semanas, não é? Acho que é daqui 2, Vinícius. Certo. Então a gente se vê daqui 2 semanas. Combinado. Gente, obrigada, se cuidem e até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.